Olá, querido aluno, aqui é o professor Anderson. Retornamos à nossa segunda aula de Novo Testamento. Encerramos a primeira com a seguinte pergunta: o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é um nome que se dá a um conjunto de 27 livros advindos do cristianismo que fazem parte da Bíblia Sagrada. O adjetivo, na verdade, novo, contrasta com a coletânea ou coleção de livros do Antigo Testamento. Os 39 livros da Bíblia hebraica que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então a gente tem essa primeira característica do que de fato é Novo Testamento. Seria o contraste entre esses novos 27 livros com os 39 do Antigo Testamento. A palavra testamento quer dizer aliança. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Ele seria o seu povo, ele seria o Deus deles. E a gente pode perceber isso de maneira clara nos textos que nós encontramos em Gênesis, capítulo 15, dos versos 17 a 20, capítulo 17, do 1 a 14, verso 21, capítulo 28, dos 10, verso 10 a 15. Por meio do profeta Jeremias, Deus prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo, e você pode encontrar isso de maneira mais específica ou mais clara em Jeremias 31, dos versos 31 a 34. E a sua promessa se cumpriu por meio de Jesus, e a gente encontra isso em textos como Lucas 22, verso 20 e Hebreus capítulo 9, versículo de número 15. Fazem parte da nova aliança todos aqueles que aceitam e proclamam Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor. Nós encontramos esse termo sendo aclarado para nós de maneira clara nas próprias palavras do Senhor Jesus, quando da ceia do Senhor: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, em Cristo nós temos essa nova aliança cumprida. É fato que a aliança ela inicia-se lá no início da Bíblia, quando Deus faz essa aliança ali, o pacto das obras com Abraão, e ele vem com Adão, e ele vem se desdobrando ao longo da história bíblica, ao longo da história da humanidade, até chegar em Cristo, onde ele é consumado nessa nova aliança. E quem faz parte dessa nova aliança são todos aqueles que aceitam e proclamam a Jesus Cristo como sendo não apenas o Salvador de suas vidas, mas também como Senhor de suas vidas. Esse pacto ele sempre tem um símbolo, não é? Essa aliança de Deus sempre tem um símbolo. Lá com Adão, o símbolo da aliança era aquela árvore que estava plantada no meio do jardim, onde Deus estabelece com Adão que ele não comesse do fruto da árvore. Em Noé nós temos um outro símbolo dessa aliança que é renovada, e lá em Noé o símbolo da aliança é o arco, ou seja, aquele arco-íris no qual Deus promete que não mais destruirá o mundo com o dilúvio. Em Abraão nós temos um outro símbolo desse desdobramento dessa aliança de Deus para com o seu povo, para com a sua nação, e ali em Abraão a nação de Israel é de fato escolhida, e nesse pacto estabelecido entre Deus e Abraão, o símbolo desse pacto é a circuncisão. Nós temos o desdobramento desse pacto, por exemplo, com Moisés, onde com Moisés o símbolo é a lei, as tábuas da lei. Temos um desdobramento desse pacto com Davi, e o símbolo desse pacto com Davi é o trono, e o desfecho final desse pacto de Deus com o seu povo escolhido, com o ser humano criado à sua imagem e semelhança, está em Cristo, no cálice da nova aliança, do Novo Testamento, da nova aliança feita entre Deus e o homem. Os primeiros seguidores de Jesus, eles eram judeus, a exemplo do próprio Jesus. O evangelho começa a ser pregado lá, depois passa a Samaria, até chegar aos confins da terra, como nós todos já conhecemos da história. Todos eles tinham a escritura do Antigo Testamento como sendo a Bíblia deles. Os escritores do Novo Testamento, ou os escritores do livro do Novo Testamento e dessa nova aliança, usam o Antigo Testamento para mostrar que por meio de Cristo Jesus
Deus havia cumprido todas as promessas que ele havia feito, na verdade, ao seu povo. O próprio Jesus faz isso, como se vê claramente em Lucas, no capítulo 24, dos versos 25 a 37, e no capítulo 44, versículo 47. Então, todos os escritores do Antigo Testamento, eles tinham como base, todos os escritores do Novo Testamento tinham como base o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e eles escrevem o Novo Testamento com esse objetivo de mostrar que Deus, em Cristo Jesus, havia cumprido todas as promessas que ele havia feito ao seu povo, inclusive a promessa que ele havia feito a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e a promessa que ele fez a Davi, de que o seu trono seria eterno. Por isso Mateus começa, por exemplo, o seu evangelho mostrando que Jesus é descendência de Abraão e descendência de Davi. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, o grego koiné, ou seja, chamado o grego comum, que era falado em todo o Império Romano. E quando os autores citavam o Antigo Testamento, eles se valiam da Septuaginta, que era a tradução das escrituras hebraicas para o grego, que tinha sido feita no 3º século a.C. Em vários lugares, a Septuaginta diverge do texto hebraico, como mostra, por exemplo, a citação do Salmo 40, verso 6, e Hebreus, capítulo 10, verso de número 5. O fato, meus queridos irmãos, é que a gente tem um povo pensando com a mente hebreia, que não falava mais hebraico no período do Novo Testamento, que falava aramaico e também o grego koiné, que está escrevendo em grego. Os títulos Antigo Testamento e Novo Testamento só começaram a ser usados pelos cristãos no fim do 2º século depois de Cristo. Então, antes não se utilizava esse termo para as escrituras sagradas, ou para essa grande divisão que se faz da escritura sagrada, e isso só passou a ser usado após o 2º século. Então, posto isso, nós precisamos caminhar agora para aquilo que chamaríamos de conteúdo do Novo Testamento. O que é que está contido no Novo Testamento? Bom, os livros do Novo Testamento eles se dividem em 4 grandes grupos, né? Primeiro a gente tem os Evangelhos, e aí está lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são considerados como Evangelhos, dos quais 3 desses são considerados como sinóticos, ou seja, vistos de uma mesma óptica. Um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente tem aí 4 evangelhos, um livro histórico, 21 cartas, das quais 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. As 13 cartas de Paulo são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Temos a carta aos Hebreus e as cartas gerais. A carta aos Hebreus ela está posta em separado de propósito, porque alguns vão colocar ela como pertencente ao corpus paulino e outros vão colocar a carta aos Hebreus como pertencente às epístolas gerais. Eu, particularmente, coloco a carta aos Hebreus como pertencente às epístolas gerais, uma vez que a gente desconhece a sua autoria. Então, ela marca essa digamos assim, mudança de rota, né? Ela faz essa divisão entre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo e as epístolas gerais, como nós conhecemos. E por fim, o que nós temos é o Apocalipse. Então, são 27 livros divididos na seguinte disposição. Mateus, os Evangelhos, são 4, o livro de Atos 5, mais 21 cartas, que dão um total de 26 livros, e o Apocalipse fechando os 27 livros do Novo Testamento. É assim que é dividido o Novo Testamento. Quanto ao texto do Novo Testamento, todos esses 27 livros do Novo Testamento foram escritos em gregos, no grego comum ou grego koiné, como já afirmei para vocês, e eles foram escritos durante a segunda metade do 1º século da era cristã. O primeiro a ser escrito foi, ao que parece, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses.
E a data mais ou menos dessa epístola, dessa carta, é do ano 50 depois de Cristo. Então, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses. Não foi o livro de Mateus. Mateus não chega nem a ser o primeiro evangelho a ser escrito. De todos eles, o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Mas o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. E acredita-se que o último livro foi escrito o Evangelho de João, já perto do fim do primeiro século. Bom, todos os documentos originais chamados de autógrafos, ou seja, aquele texto que o próprio autor foi lá, Pedro, João, Marcos, Lucas, Mateus, escreveu, eles se perderam ao longo do tempo, nós já não o temos hoje. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias feitas à mão. As cópias mais antigas que nós temos, elas são do segundo século da era cristã. E ao todo existem mais de 5.200 cópias desse, né? Na verdade, mais de 5.000 manuscritos gregos preservados, né? Embora somente uns 200 sejam cópias completas do Novo Testamento. Outros são apenas partes. Mesmo assim, nós temos mais manuscritos do Novo Testamento do que qualquer outro livro da Antiguidade. Por exemplo, existem livros escritos por Platão, em qual nós só temos 5 desses manuscritos. Comparado àquilo que nós temos do Novo Testamento, é muito pouco. Então, isso quer dizer, no que diz respeito ao texto original, nós estamos certo, pelo menos, de 99% do Novo Testamento. E pela fé eu creio que, na verdade, nós temos 100%, porque o nosso Deus preservou a sua mensagem para que nós, o seu povo, pudéssemos tê-la nos dias de hoje. Para se editar um Novo Testamento grego, trabalha-se todos os manuscritos gregos disponíveis, ou seja, se pega todos os textos que tem, todos esses 5.000, os 200 que estão completos e os outros que não são. E também se leva em conta as traduções que foram feitas, que são antigas. Por exemplo, traduções para o latim, para o siríaco, para o copta, para o etíope, para o armênio e outras línguas. Então, essas traduções bem antigas, que estão próximas lá à época em que o texto fora escrito, também são utilizadas para trabalhar-se os manuscritos gregos que nós temos disponíveis. Digo isso no trabalho de se fazer a tradução do texto, bem como no trabalho de se compilar todo o texto do Antigo Testamento. Essas traduções são importantes na medida em que refletem o original grego, a partir do qual todas elas foram feitas. Além disso, há milhares de citações do Novo Testamento feitas por autores cristãos dos primeiros 3 ou 4 séculos da era cristã, chamados os pais da igreja. Então, os pais da igreja, Clemente, Atanásio, Agostinho, Orígenes, Justino e muitos outros citaram textos do Novo Testamento em seus escritos, de maneira que nos ajuda a comprovar a veracidade do texto neotestamentário. Então, nós temos aí todas essas informações no que diz respeito àquilo que nós temos como texto do Novo Testamento, os manuscritos, a quantidade de manuscrito que temos e como se trabalha esses manuscritos. Vamos pensar um pouco acerca do cânon do Novo Testamento. A palavra cânon vem da palavra grega cânon, que quer dizer regra, medida ou norma. Então, é como se fosse uma régua ou uma regra ou normas de como aceitar ou não aquele texto como sendo inspirado ou não por Deus. Os 27 livros do Novo Testamento eles foram escritos num período de mais ou menos 50 anos, né? Mas demorou bastante tempo para que houvesse um acordo geral, no sentido de que a igreja confiasse em todos aqueles textos, de maneira a formular os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento. Como digo aqui no slide, demorou bastante tempo até que houvesse um acordo geral sobre quais livros mereciam a confiança e seriam a norma para a fé e a conduta dos seguidores de Cristo. Isso porque muitas pessoas, querendo ter credibilidade nessa época, escreviam-se utilizando nomes de pessoas importantes
para que os seus textos tivessem credibilidade. Então a igreja precisou criar essas normas e essas regras sobre as quais elas iriam observar os textos do Novo Testamento, para que o mesmo pudesse entrar ou não no cânon do Novo Testamento. Aqueles que ficaram de fora são considerados textos apócrifos. Pouco a pouco, os livros foram sendo aprovados. Já no segundo século havia uma clareza, por exemplo, quanto à questão dos evangelhos. Quanto aos 4 evangelhos já estava claro ali no segundo século. E algumas cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo também. No fim do terceiro século já havia ali um consenso geral quanto ao número de livros, mas foi somente no 4º século que houve uma unanimidade completa. Eram 27 livros, nem mais nem menos, para mostrar o que os cristãos precisam crer e como deveriam viver. Então, houve todo esse processo na elaboração do cânon, na elaboração da forma como qual se aceitaria ou não um livro como sendo inspirado por Deus, e somente no 4º século é que nós temos aí o martelo sendo batido desses 27 livros que comporiam o que nós chamamos de Novo Testamento. Passaremos agora a observar aquilo que chamamos de mundo do Novo Testamento. Situação política, por exemplo. Quando Jesus nasce, a terra de Israel fazia parte do Império Romano. Roma havia conquistado aquele lugar, porém ela era governada por Herodes o Grande. Isso se dá entre os anos de 47 ao ano 4 antes de Cristo. Depois da morte de Herodes, o reino foi dividido entre os filhos Arquelau, tetrarca da Judéia, e também de Samaria. A gente encontra isso no texto de Mateus, capítulo 2, verso 22. Herodes Antipas, que era tetrarca da Galileia e de Pérea. Em Lucas 3, verso 1, a gente encontra isso. E Filipe, que era tetrarca da Itureia, Tracônites e outras regiões orientais do norte. A gente encontra isso em Lucas 3, 1. Então, o fato é que, no período em que Jesus nasce, Roma, como império, havia dominado toda aquela região, mas quem está governando aquela região onde nasce Jesus é Herodes, que não era romano, mas era descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Então, é algo extremamente interessante. Jacó, que posteriormente vai ter seu nome mudado para Israel, de onde vem toda a família dos israelitas, né? Todas as tribos, todas as 12 tribos, de onde vem de fato ali o povo de Deus. No ano 6 depois de Cristo, Arquelau é nomeado, na verdade foi deposto pelo o imperador Augusto tira ele, e dali em diante a Judéia passou a ser governada por procuradores romanos, e um deles, chamado Pôncio Pilatos, governou entre 26 e 36, o mesmo que lavou as mãos na questão de Cristo, o mesmo ali que, de alguma forma ou de outra, contribuiu para que Cristo fosse crucificado. Bom, embora as autoridades romanas procurassem fazer um governo justo, para muitos judeus era intolerável que o povo de Deus fosse dominado por pagãos. Por exemplo, o membro dos partidos de Herodes, a gente vai ver isso no capítulo 22, verso 16 de Mateus, capítulo 3, verso 6, capítulo 12, verso 13, eles queriam que um dos descendentes do rei Herodes governasse, em vez de um governador romano. Os nacionalistas, por sua vez, de Lucas 6,15, Atos 1,3, também conhecido como Zelotes, queriam levar os judeus a se revoltarem contra Roma. Finalmente, em 66 depois de Cristo, estourou a revolta, que durou até o ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo, e aí com o imperador Tito. Bom, os zelotes eram extremamente agressivos, eles eram uma espécie de milícia, de guerrilha daquela época, né? Barrabás, aquele que fora posto ali com Cristo, para que o povo pudesse escolher um dos dois, ele era um zelote e havia sido preso por conta disso. Então a gente tem aí, de alguma forma, esses partidos vivendo naquela região e naquele período. Diante disso, muitos judeus deixaram a Palestina e passaram a viver no mundo gentil, aumentando assim o número de judeus que fazia parte da dispersão ou diáspora.
por não estarem contentes, por exemplo, com o governo de Roma. Em vez do templo, as sinagogas se tornaram o centro principal do judaísmo e antes do fim do primeiro século, o cânon da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, foi fixado, porque havia também uma discussão sobre os livros do Antigo Testamento, sobre os quais iriam compor ou não a Bíblia, e isso só vai se dar no final do primeiro século, enquanto que o Novo Testamento inteiro, a gente só tem ele, o martelo batido, no final do quarto século. Bom, queridos alunos, pararemos aqui, encerraremos aqui a nossa discussão neste momento e eu espero vocês na próxima aula, no nosso próximo vídeo.